TV Sobral, a França vive um momento de reflexão sobre a violência do bullying. Nesta quarta-feira, o governo francês expressou consternação com a morte de uma estudante de 14 anos. O corpo da adolescente foi recuperado no Rio Sena na segunda-feira. A polícia deteve um menino e uma menina, ambos de 15 anos, que frequentavam a mesma escola da vítima, na periferia de Paris. A morte trouxe à tona o problema das gangues juvenis na França, após vários incidentes violentos entre grupos de adolescentes. Alunos entrevistados fora da escola da periferia afirmaram que uma briga começou depois que fotos da vítima, em roupas íntimas, foram divulgadas na rede social Snapchat. Segundo os investigadores, a mãe do detido de 15 anos explicou à polícia que seu filho lhe contou como ele e seus amigos espancaram uma jovem que mais tarde caiu no Sena. Em janeiro, a violenta agressão a outro jovem de 15 anos de origem ucraniana em Paris se tornou viral, quando as imagens capturadas por câmeras de segurança foram disseminadas. Que notícia triste, TV Sobral! Nossa, gente, enfrentar isso não é mole, não. Mas vamos conversar sobre esse assunto, com certeza, com um grande especialista na cabeça da gente, que é o Dr. Haroldo Lopes. Os nossos convidados de hoje, falando de lei, Dr. Denis Alves. E no campo religioso, Pai Kleber, Padre Cleudon, Pastor Luciano. Eu quero dedicar esse programa hoje ao rei, Roberto Carlos, com muito pesar e os nossos sentimentos pela perda do seu filho. E ao rei, a Dudu Braga, o nosso programa de hoje que está começando. Olha, estamos aqui já no bar, já prontinhos para conversar com meu amigo Ed. Graças a Deus. Quanto tempo, rapaz? É, né? A vida, né? A gente... Você já teve hater, gente falando mal de você nas redes? Graças a Deus, não. Graças a Deus, os layouts nossos e os feedbacks são bem positivos. Sempre? Nunca teve problema nenhum? Não, nunca tem. E quando a gente tem, é mais operacional do que com o próprio cliente em si. Nem com depois da separação, nada? Nada. Com ex, não. Nada. Não, né? Tudo certo. Tudo certo. Que aí é complicado, né, Haroldo? Do ex é complicado, é um hater perfeito, né? Na verdade, eu emagreci e separei. Juntei o útil ao agradável. É verdade, né? É verdade. Mas não está sofrendo, não, né? Não. O Tá bar tudo... Deu até um up no bar, né? Eu, né? A empresa, graças a Deus, hoje nós estamos montando todo um layout. Unimos duas empresas de bar, uma para consultoria e outra só para os casamentos e eventos. Estamos com 2 nomes de empresa, mas porém trabalhamos com um só. Estou com um sócio também. Que bacana. Aí agora, cada dia... E atende em todo o Brasil, viu, gente? Todo Esse aqui, do Brasil e fora do Brasil. Esse aqui não é Portugal. fácil, não. Olha aí, Sommelier agora, que bacana. Portugal agora. Que bacana. Bom é rever você de novo. E me diga uma coisa, de que você vai fazer o que hoje para mim sem álcool? Ó, hoje eu vou montar um mojito do shake, né? Só que, porém, ele sem álcool. Tá na moda o Afeganistão, então o mojito do shake fica mais legal drink meio ainda. árabe, só que assim, mais nele... Agora, o do Dr. Haroldo, você pode caprichar, viu? Eu vou fazer um padrão Sex on the Beach. Sex on the Beach para Dr. Haroldo, não faça isso. mas devido ao verão, calor, claro. E aí deixar um drink mais refrescante para ele. Que bacana. Então, ó, Ed Bartender, gente, é com certeza o melhor bartender desse país. E está aqui com a gente novamente no Em Revista. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e estamos aí quando precisar, só chamar. Tá certo. Tá bom? E a gente já está iniciando o programa e, com certeza, entrando num assunto muito complicado, num assunto muito difícil, da gente procurar entender como se safar ou como lidar, que são haters, notícias ruins nas redes sociais. Então, dá para eu sentar? Eu vou tentar sentar aqui, porque a gente não tinha combinado isso, mas eu vou sentar aqui para ver se a gente consegue
fazer o programa hoje, que eu não estou assim tão bem, sentado é melhor. E aí, pastor Luciano, já enfrentou hater nas redes sociais? Tudo bem, EV? Eu, na verdade, nunca lidei com uma situação como essa, mas conheço pessoas que já enfrentaram, pessoas bem próximas a mim, que passaram por situações bem complicadas com haters, e não é fácil, não. Mas eu, graças a Deus, eu nunca lidei com uma situação como essa, mas já acompanhei casos assim. Nossa, é difícil, viu? E você, pai Kleber Braz, você já lidou com isso? Olá, EV, olá a todos da Rede Brasil, olá os convidados aí que estão para debater. Já, inclusive, EV, eu acabei estourando na mídia, acabei explodindo na mídia de tanto ataque que eu acabei sofrendo nas redes sociais, até por membros que frequentaram o meu centro espírita, né? E algumas outras pessoas de outras denominações religiosas, com bullying, piadas, né? Críticas. Já lidei muito com isso. Foi uma fase extremamente assim complicada da minha vida, mas consegui aprender a administrar esse tipo de situação. Então já passei sim por isso sim. Ou seja, às vezes o pseudo-inimigo, o hater, aquele que quer acabar com você nas redes sociais, ele está mais próximo do que você imagina. E às vezes você não sabe que ele está escondido através de um fake, através de um personagem, né? E ele está ali se aproveitando para expor a sua, seria inveja, seria ciúme, seria o que o doutor Haroldo vai falar para a gente daqui a pouquinho. Mas, Padre Cleudon, o senhor já sofreu algum ataque em mídias sociais? Mais ou menos, já tive alguma coisa assim, como, por exemplo, criarem um perfil falso e aí começarem a me atacar, falar coisas gratuitas. Quer dizer, as pessoas falam e jogam assim e não provam. E porque não conseguiam provar, né, os próprios argumentos caíam por terra. Mas eu já cheguei, sim, a sofrer isso. No Paraguai, aconteceu também. No Paraguai tinha uma louca que se apaixonou por mim, afinal das contas, eu sou um dos padres mais gostosos do Brasil. O programa hoje está começando bem. Um dos mais modestos, então, e como eu sou muito bonito, muito gostoso, o Fábio de Mello fica no chinelo perto de mim. Essa mulher, ela se apaixonou loucamente, é uma senhora que era casada, separada, e eu comecei a ficar na casa dela por conta de ela ser muito católica, né? E como eu precisava de uma família ali que me acolhesse, os próprios padres sugeriram que eu ficasse na casa dela. Meu Deus. Porque até então ela era uma pessoa muito respeitada. Bem, falando rápido, né? Ela fez uma matéria minha, colocou uma Não, pode ficar à vontade. Conta que a gente está curioso, Cleudon. Pode contar com detalhes que o Haroldo, inclusive, falou para mim assim agora, manda ele contar tudo. Então, ela vamos lá, conta. Uma matéria minha no jornal lá, né? Como se ela fosse uma denunciante anônima e tirou fotografias minhas do meu Facebook, fotografia minha com um amigo meu, inclusive com um sobrinho no meu colo, e ela começou a colocar que eu e esse rapaz, que ela pegou do meu Facebook, nós tínhamos um caso. Isso daí foi para o jornal, um dos jornais mais lidos em Cidade Leste, né? E colocou no Facebook, colocou na rede. O que aconteceu? Uma empresária de Cidade Leste comprou todos os números dos jornais. Você imagina, parece uma coisa assim de novela. Ela foi lá na redação, comprou todos os jornais para que não saísse para a rua. Somente aqueles que têm assinatura receberam o jornal, que é quase que menos de 10% de todos que compram. Tirando isso, ela comprou todos os números. Nós fomos no bispo, né, de Cidade Leste. O bispo fez um decreto dizendo que
aquilo que estava escrito no jornal não era a palavra oficial da diocese, que aquilo ali era uma denúncia injusta, uma mentira, e que os padres, o bispo, não compartilhava daquilo. Rapaz, foi uma coisa medonha. Quem era mais íntimo da mulher, mais amigo meu, sabia que ela tinha feito aquilo por causa de eu não ter aceito ir para a cama com ela, entendeu? E ficou uma situação catastrófica, catastrófica. Bem, foi isso que aconteceu, assim, de uma maneira bem suntuosa, e aconteceu no Paraguai comigo lá. Nossa, que grave isso, doutor Haroldo. Já aconteceu contigo de ter... Eu tenho, já aconteceu comigo, depois eu vou contar, já aconteceu contigo de ter haters, de ter alguém que, por algum motivo, entre nas suas redes falando mal, ou uma coisa dessa como perfil fake? Tem. Inclusive, se vocês abrirem agora no meu Facebook, Haroldo Lopes, psicólogo, tem um sujeito lá que fala, em primeiro lugar, que é o ignorante. Ele me chama de psiquiatra, eu não sou psiquiatra, sou psicólogo clínico, né? E ele me chama de pederasta. Ele coloca assim como pederasta, é um enganador e vai por aí afora. E houve outras, mas eu estou colocando esse... Agora, você tem anos de televisão, você tem anos de carreira, você é uma pessoa respeitada em todas as emissoras de televisão, né? E é um profissional que todo o Brasil conhece. Como é que uma pessoa perde o tempo colocando uma coisa tão idiota dessa, meu Deus? Então, o que o padre Cleodon falou, o que os colegas também disseram, e provavelmente também o que você vai revelar, na minha opinião, tem como pano de fundo, em primeiro lugar, um ódio muito grande. E também o ódio, em geral, ele está de mãos dadas com a inveja. Então é mais ou menos assim. Se eu admiro a você, Evê Sobral, se eu admiro você, mas eu não consigo atingir o sucesso, a visibilidade que você tem, eu, pela minha patologia, eu prefiro destruir a sua imagem, porque eu não consigo lidar, sabe, com as suas qualidades. Então, como eu não consigo lidar, eu tento aniquilar você. Eu tento aniquilar você. Então, esse é o tipo de pessoa que, além de apresentar uma psicopatologia de inveja, de muito ódio, por não ser a pessoa que você é, por não ser a pessoa que é o padre Cleodon, o pai Kleber, o Luciano. Então, a gente destrói a pessoa. Agora, só lembrando, qual que é a minha câmera? É o canhão? Essa aqui, né? Só lembrando a você que escreveu isso no meu Facebook, e já faz tempo, eu não tirei, está lá. Lembrando que, cada vez mais, a delegacia virtual vem se aprimorando. Então, não esqueçam que toda vez que você faz um ataque a uma pessoa pública e você não provar o que você está falando, é crime de injúria. Sim. E você vai ser julgado por isso. Então, vocês que brincam aí com as pessoas públicas devem tomar muito cuidado, porque isso acaba virando um crime e que você vai responder, às vezes até com prisão ou então prestando serviços para a comunidade. Pense bem antes de escrever bobagem ou mandar fotos. Outro dia eu recebi uma foto que não era minha, mas uma montagem, com o meu rosto. Meu Deus. Com o meu rosto, e eu estava sem roupa. E a pessoa falava, ou você entra em contato com a gente, ou nós vamos colocar isso em rede nacional. Aí liguei para um amigo meu que é delegado, ele falou, deixa. Fala para ele que pode colocar. Que nós já estamos localizando de onde veio tudo isso. E tinha vindo de dentro de um presídio. Meu Deus. Agora, vocês vejam o seguinte, existem leis para isso. E hoje em dia, inclusive, ultrapassando até as questões que envolvem o marco civil,
né, da internet, existem no nosso país pessoas capacitadas para achar, seja lá onde for, pode inventar perfil fake, pode, e acha e encontra, então tem que se tomar muito cuidado com o que se diz, com o que se coloca nas redes, ou fotos, ou dizeres, porque a gente vai ouvir daqui a pouco o delegado, né, doutor Denis, que vai estar falando sobre isso no próximo bloco, né? Mas, como é que, pastor Luciano, você lidaria com uma situação dessa? Alguém que, de repente, por esses motivos que o Haroldo citou... Haroldo, você acha que inveja é um dos principais? Ah, sim. Sim, né? A inveja... E que vem, geralmente, de um incompetente. Vem de um incompetente, frustrado e com muito ódio do seu sucesso. Então, o que eu faço? Já que eu não consigo me aproximar de você, eu tento destruir o teu sucesso para que você não me incomode. Então, é um frustrado, né? É um recalcado, e, acima de tudo, criminoso. Porque uma pessoa pública, como qualquer um de nós aqui, entra contra você e pode ter certeza, se conseguirmos provar, você vai responder judicialmente. Então, pastor Luciano, continuando o que eu estava já lhe perguntando, se acontecesse, né, você falou que nunca aconteceu, né, se acontecer de alguém nas suas redes ou em outras redes, né, atingir a ti como profissional, atingir moralmente, como você acha que você reagiria a essa situação ou como você agiria? Sim. É importante nós falarmos, também vou responder a tua pergunta, que a questão do hater é apenas uma crítica, né? Porque eu, por exemplo, eu expresso a minha opinião, eu participo de debates, eu participo de diálogos, então eu expresso a minha opinião. E alguém ter uma opinião diferente da minha, manifestar essa opinião de forma respeitosa, isso não tem problema. Isso não é um caso de um hater. O hater é um ódio. O hater é aquela pessoa que te odeia e, às vezes, você simplesmente não fez nada para essa pessoa e ela, de forma gratuita, te odeia. Então, é preciso que a pessoa que esteja sofrendo um ataque como esse, que, primeiro, que ela entenda quem ela é. Ela não venha se diminuir por conta de um ataque, que ela não venha se menosprezar por conta de um ataque. Ela tem que ter muito claro na sua mente quem ela é, qual é a sua identidade. Em segundo lugar, procure ajuda. Procure ajuda. Nós temos hoje, por exemplo, em São Paulo, nós temos uma delegacia que trabalha os crimes voltados àquilo que é cibernético. Então, procure ajuda. Denuncie. As pessoas que fazem ataques como esse, elas se escondem atrás de um perfil fake, muitas vezes, e ela acha que nesse perfil fake ela está segura, que ela pode falar, que ela pode descarregar o seu ódio, a sua opinião acerca dessa pessoa, sem se preocupar que do outro lado tem alguém, que tem uma família, que tem uma imagem a zelar. Então, procure ajuda. Esses crimes cibernéticos estão cada vez mais sendo solucionados. Por quê? Porque hoje nós já temos uma polícia especializada. E é importante também nós falarmos acerca de crianças que passam por isso, adolescentes, que às vezes cometem até o suicídio porque foram vítimas de um ataque como esse. Então, quem tem filhos, como é o meu caso, nós precisamos também alertar os nossos filhos. Eu sei que tem muitas pessoas assistindo esse programa agora que têm filhos, que são adolescentes, que são mais jovens. É preciso nós também alertarmos a ele. Em qualquer situação como essa, seja dentro de um contexto da escola ou apenas de forma virtual ali nas suas redes sociais, que deve procurar ajuda, deve denunciar, não se pode deixar de forma impune um ataque como esse. Luciano, eu sofrendo uma situação como essa, eu sem dúvida iria recorrer à justiça, à polícia, sem dúvida. Desculpa te interromper só um minutinho, só lembrando que você falou que a gente não deve dar atenção, que a gente deve ter uma autossegurança. E eu gostaria de lembrar que a gente vive numa população completamente heterogênea. Não é todo mundo que tem essa postura segura, como você acabou de falar, né? Pelo contrário, existem pessoas que se sentem tão abaladas com críticas, com ofensas, com fotos que não são verdadeiras, que realmente, como você muito bem colocou, chegam até ao suicídio. Por isso que pai e mãe
deve estar atento ao que está acontecendo com o seu filho, a sua criança, o seu adolescente, porque eles precisam da nossa estrutura. A Gretchen, inclusive, deu um depoimento recente, quando faleceu, né, aquela criança, né, filho também de uma grande artista, e ela disse, gente, por mim, podem falar o que vocês querem continuar falando, ou me xingando, ou falando, sou uma caca velha, ela usou esse termo, né? Mas vocês têm que se lembrar que existem pessoas que são mais frágeis. Lógico. Tem pessoas, que é o que você disse agora, Haroldo. Tem pessoas que realmente não suportam. Tem pessoas que não sabem como lidar com isso. E as pessoas são muito cruéis. Então, no momento que a gente age contra a violência urbana, que a gente prega que haja mais amor, haja mais paz, existem pessoas que estão cometendo crime. Você é um criminoso se você faz isso, porque você está ofendendo e você está agredindo gratuitamente alguém, sem saber até que ponto você está atingindo essa pessoa. Né? Nem todos são fortes, como no caso do pai Kleber, que citou aqui, do padre Cleodon, que citou o que aconteceu com ele. E Kleber, deixa eu te perguntar, você... quando foi atingido mais de uma vez, como você disse, até por pessoas que eram próximas, né? E que você depois ficou sabendo que eram essas pessoas, né? Mas também de forma racista. Sim, de forma racista, sim, ferrenha, né, Evê? E pessoas próximas, conhecidas, pessoas que, inclusive, Evê, a gente tem que tomar muito cuidado com a amizade hoje em dia, porque eles utilizam de fraquezas, de conversas, de bate-papos, para poder depois, igual o doutor Haroldo falou, num eventual ódio, briga, confusão, expor esse tipo de situação. Mas principalmente racistas. Só que eu abri BO, fui para a justiça, ganhei muitos processos, aos quais ainda estou recebendo de ex-membros da minha casa, de amigos, de pessoas que comiam da mesma comida, do mesmo prato que eu. Olha o cuidado que a gente tem que tomar. É como eu falo, a gente já é de uma geração mais antiga, Evê, a gente é um pouco mais forte, um pouco mais racional. A gente vai procurar os meios cabíveis para poder estar resolvendo essa situação. Mas como você bem falou, tem pessoas agora da nova geração, tem pessoas mais sensíveis, e você que faz isso, você que está do outro lado da telinha, que não consegue resolver suas coisas de forma pessoal e está atacando as pessoas virtualmente, você é um criminoso. Tem ex-membros da minha casa que já está preso, diga-se de passagem, está preso. Ex-pessoas que eu tinha amizade que estão respondendo judicialmente com tornozeleira, entre outras situações, por ofensas gravíssimas. Ofensas gravíssimas. E outro detalhe, Vê, quando você procura a delegacia digital, que hoje é muito mais especializada, a resolução do caso, vou até deixar para as pessoas aqui, a resolução do caso é muito rápida, Vê, é muito rápida. É rápido. Antigamente não, mas hoje você tem razão. Sim, muito rápida. E eu digo mais, no caso seu, né, com pessoas que, como você falou, comiam da sua comida, pessoas que estão dentro da sua casa, tem pessoas que entram na sua casa. Nós temos também alguns exemplos, como de uma cantora muito famosa brasileira, que hoje divide a moradia entre Portugal e Brasil, que de uma pessoa que trabalhava com ela, ficou anos com ela na casa dela e que fez isso, né? Se tornou um hater, começou a publicar, está presa essa pessoa, e tem que estar presa mesmo, porque, gente, chega disso, sabe? A internet surgiu, era um território livre, não é mais território livre. Liberdade de expressão é uma coisa e sacanagem é outra. Baixaria é outra. Então, assim, mas a colunista de TV fala e tal. Olha, a colunista de TV, ou a jornalista, ou o jornalista, estão bastante respaldados para o que falam. Ainda assim, podem correr no risco de um processo, não é, Haroldo? Não é assim também, né? Que as pessoas acham que estão impunes, né? Eu estou escondido atrás da face de jornalista. Não é assim, né? Não, e depois tem outra coisa. Nós falamos no extremo que muitas pessoas chegam a cometer suicídio, principalmente adolescentes, quando fazem um bullying, uma brincadeira, entre aspas, que isso vai rolando a respeito da sexualidade, da conduta. Às vezes uma pessoa caminha para um estresse pós-traumático. O que é o estresse pós-traumático? O nome já praticamente diz. A pessoa já não consegue mais viver naturalmente. Sonha
tem pesadelos com o apelido, tem pesadelos com o que foi dito nas redes sociais. A pessoa responde de sobressalto, alguém abre a porta, está completamente assustada, você vê que a pessoa está num processo de esgotamento. Eu também vou preservar o nome dessa artista, que ela nunca mais entrou em cena depois que ela sofreu uma série de comentários e até, né, nós estamos falando de comentários, mas o bullying também envolve aspectos físicos, de você agredir, de você estuprar. A Lei de Francisco, quando foi estuprada por 4 cafajestes, ela nunca mais se relacionou, isso eu estou falando, porque quando eu tinha um programa na Rádio Trianon, ela me deu a entrevista e ela falou, então por isso que eu me dou o direito de falar. Ela nunca mais se relacionou com ninguém do gênero masculino. Então, para que vocês vejam o que pode acontecer com cada um de nós, não é só com criança, adolescente, não, com adulto também. Dependendo do que for, você nunca mais recupera a imagem. E aquela escola de base, os japoneses, que foram acusados de violentar crianças e depois foi comprovado que era tudo fake. E cada um... Uma criança mentiu e as outras foram atrás, e os pais foram atrás, e depois o jornalismo foi atrás, o Brasil foi atrás de uma história que não era verdadeira. Cada um dos integrantes da escola recebeu uma indenização, mas nunca mais abriram uma outra atividade de ensino e se trancaram. Ou seja, às vezes o estresse pós-traumático pode se tornar eterno. E quem paga por isso? Exatamente, exatamente. E muitas pessoas mais simples, muitas pessoas que não têm a noção disso, elas leem lá e falam, não, mas o jornalista falou, eu estou só repetindo. Vai lá e xinga, fala o que pensa. Essas pessoas não sabem que se alguém não gostar, ela está afadada a um processo judicial que envolve muito dinheiro e que envolve prisão. Padre Cleudon, como você agiu diante disso tudo que aconteceu, além de ter levado ao bispo? Como é que você acabou levando isso? E eu quero também saber como é que ficou o seu sentimento pessoal. Você ficou, porque alguém que invade assim a intimidade de outra e ainda mente, né? Isso é muito sério, é muito grave. Como é que você lidou com isso pessoalmente e se você tomou também atitudes judiciais? Quer dizer, o primeiro passo que eu tive que tomar foi perdoar. Eu precisei perdoar aquela mulher, porque eu sabia que eu ia me encontrar com ela outras vezes, em encontros, retiros, eu teria que ter uma atitude serena diante dela. Primeiro passo foi esse. Segundo, obediência. Por quê? Na época, o bispo de Cidade del Este era um homem chamado Rogélio Livieres. Esse homem já faleceu, infelizmente. Esse bispo já faleceu. Mas ele que fez o decreto, falando em nome da diocese, dos padres, que aquilo ali ele não endossava, não era verdade, e que aquilo ali não era a palavra da igreja. E ele... em privado, ele pediu para mim para eu não processar a mulher. Por quê? Porque se eu processasse a mulher, como eu era muito famoso no Paraguai, para vocês terem ideia, e agora eu vou ser muito sincero, tá? E ao mesmo tempo, o que eu vou falar é de muita humildade. No Paraguai, eu era tão conhecido quanto o Padre Marcelo Rossi aqui no Brasil. Sim, você enchia estádios. Você sempre encheu estádios com milhares de pessoas. Eu tinha, assim, uma incidência de encontros, retiros que eu fazia, de pessoas que estavam na cadeira de roda, levantavam e andavam. Lembro disso. 4, 5, 10 mil pessoas. Isso daí começou a se avolumar de uma tal maneira que eu acabei ficando muito conhecido, muito famoso no Paraguai. Pessoas com câncer sendo curadas, e eram, assim, muitas pessoas. E o meu nome, então, corria de norte a sul, leste a oeste do Paraguai. O bispo, com medo disso daí ir parar em todas as TVs,
né? Porque enquanto estava ali em Cidade Leste, ainda estava dando para controlar. O medo era ir para Assunção, o medo era ir para outras redes maiores de televisão. E aí o bispo ficou com muito medo da igreja ser atacada, né? Então ele pediu para mim assim, para eu não entrar com processo contra ela, porque eu tinha muitos amigos assim, juízes, muitos amigos advogados que estavam do meu lado ali, que estavam prestes a abrir. O jornal dizia que não podia falar o nome da mulher, porque quando eles fazem uma denúncia anônima, eles parece que têm uma lei que protege o denunciante e que só mediante ação judicial poderia dar o nome da pessoa que fez a denúncia. Apesar do bispo, de eu e outras pessoas já sabermos quem era a mulher. E vê, a mulher chegou num ponto de dizer que ela tinha filmado, né? Ela tinha filmado eu fazendo sexo com esse rapaz aqui do Brasil, né? Num quarto, numa casa que eu fiquei, que era uma casa de uma amiga dela lá em Assunção, que ela tinha filmagem. O que aconteceu? O jornal veio aqui, a televisão veio aqui em São Paulo me entrevistar. E aí eu fiz um desafio. O desafio que eu fiz foi o seguinte: eu quero que essa mulher apresente o vídeo para a televisão. Se essa mulher apresentar o vídeo para a televisão, eu vou dar todos os direitos para a televisão de colocar no ar o vídeo. Eu vou vou deixar o sacerdócio por causa dessa situação e vou me submeter a qualquer tipo de sabatina, a qualquer tipo de entrevista que qualquer jornal do Paraguai queira fazer comigo. Mas eu exijo que essa mulher coloque na televisão o vídeo que ela tem de mim. Cleudon. E aí, é claro que ela não pôs porque não existia. Cleudon, eu tenho a impressão que você acaba de reforçar aquilo que nós já comentamos aqui no início do programa. Essa mulher provavelmente teve uma paixão patológica, doentia por você. E como você não correspondeu, a melhor forma que ela encontrou foi de tentar destruir você, entendeu? Para que você não existisse mais no coração dela, nas fantasias dela. Perfeito, então, Haroldo. eu destruo. Nossa, perfeito isso. Perfeito. Agora, lembrando, Evê, só dar esse adendo, eu acho que completando um pouquinho as informações que o pastor Luciano deu. Muitas pessoas não sabem que todo computador, todo celular tem um IP. Tá? Um IP é a identidade do computador. Não importa se você tem um MacBook, se é tablet, iPad, não importa. Se você tiver um aparelho eletrônico e nesse aparelho atua a internet, esse aparelho tem um IP. Mesmo que você faça um perfil falso, seja no Facebook, no Twitter, no Instagram, onde for, você fez um perfil falso, a polícia digital, como disse o Pai Kleber, vai te encontrar através desse IP. Não tem como fugir. E no celular hoje, Cleudon, no celular tem o e-mail também. Então, é outro instrumento que se tem hoje, que é de máxima importância. Kleber, eu preciso ir para o intervalo, mas eu queria que você me dissesse, e no próximo bloco você pode até responder mais completamente. Na Rádio Mundial, onde você está, sempre qual dia e hora mesmo? Das 8 às 8h25, todas as terças-feiras, ao vivo. Você faz chamadas ao vivo? Você recebe? Já aconteceu algum problema de telespectador entrar ao vivo e falar algo que você não vai responder agora? Você vai responder daqui a pouco, no próximo bloco, não é? E a gente vai já aqui nesse bloco tá dizendo pro Ed que você está de parabéns, como sempre, com o seu bar. E obrigado. Esteja sempre com a gente, que eu faço questão. É uma honra para mim você estar aqui. É uma honra também para mim. Muito obrigado. Tá bom? Ed Bartender, que atende em todo o Brasil. E
Com certeza, em qualquer lugar do mundo ele vai, viu, gente? Agora está indo para Portugal, inclusive. Logo, já estamos ajeitando os preparativos aí. Mas eu vou como sommelier, eu não vou como bartender. Que bacana. Então já traz uns vinhos da próxima vez também, não é isso, Haroldo? A gente já monta aí algum... Bem-vindo. A gente monta um decante aí depois. Eu vou pegar aqui o meu drink, porque a gente vai para o intervalo, a gente brindando com eles para ficar com inveja que eles estão do outro lado. Que maravilha. E mesmo você, pastor Luciano, que o meu é sem álcool, não tem problema. E aqui, ó, eu e Haroldo, a gente já está brindando e a gente volta no próximo bloco. Você vai saber se do resto do Brasil, você também, no resto do Brasil, pode entrar em contato com a Delegacia de Crimes na Internet. Você vai estar sabendo muito mais sobre as questões de leis daqui a pouco. Eu vou, mas eu volto.